Embora muitos pacientes façam associação da saúde vascular apenas com os problemas estéticos trazidos pelas varizes, é essencial dizer que cuidar bem deste sistema do corpo humano é fundamental para a saúde como um todo. A saúde vascular tem uma importância vital para o bom funcionamento do nosso organismo. Alguns hábitos simples podem melhorar a sua saúde vascular, como uma alimentação rica em frutas, legumes, tomar bastante água, fazer atividades físicas com regularidade, não fumar e não beber bebida alcoólica. São pequenas mudanças que fazem o organismo funcionar melhor. Olá, vamos a mais um Rede Vida Serviço. É um prazer estar aqui com você. Qualquer pessoa deve se preocupar se notar que suas pernas parecem ter sido infladas, com a pele esticada. Goste ou não, o inchaço das extremidades é uma ocorrência comum que muitas pessoas enfrentam em suas vidas. O que muitas pessoas podem não saber é que o inchaço nas pernas pode ser um indicador de problemas de saúde relacionados ao sistema cardiovascular. Para ensinar a gente a cuidar da nossa saúde vascular, eu recebo o cirurgião vascular, o Dr. Stefano Attic Gabriel. Muito obrigada por vir aqui falar comigo sobre um assunto tão importante. Ana, é um prazer estar aqui com você e trazer esclarecimento para aquelas pessoas que assistem o seu programa a respeito de sintomas importantes, como dores nas pernas, inchaço e os sintomas cardiovasculares, que são doenças extremamente prevalentes na nossa população. Já ia começar daí. Tem que ficar alerta com esses sintomas? Inchaço, dores nas pernas, aquela sensação de perna esticada? Ana, na maior parte das vezes, as dores nas pernas, quando elas vêm acompanhadas de inchaço, significam um problema circulatório, que pode estar acometendo tanto o sistema venoso quanto o sistema arterial. Quando a gente fala de sistema venoso, eu estou me referindo às veias. E as principais doenças venosas que podem estar associadas à dor e ao inchaço são as varizes, a trombose venosa profunda e a embolia pulmonar. Falando um pouco de doença arterial, a dor nas pernas também é um indício de que a pessoa tem problema nas artérias. E aí é um quadro mais preocupante, cuja principal causa é a aterosclerose e que pode levar a um quadro de má circulação. Então, quem está assistindo a gente, doutor, tem que ficar em alerta. Sinto uma dor na perna que não está normal. Como que ela não é normal? É quando acontece todos os dias, independente da atividade que a pessoa faça naquele dia, se ela continua no cotidiano dela. Hoje eu não fiz nada de anormal, fiz o meu dia a dia, o meu trabalho, fui na minha academia, fiz minha caminhada, mas mesmo assim a dor na minha perna continua a incomodar. Ela acontece ou de manhã, ela acontece ou na hora de eu deitar. Isso é um sinal que aí não tá legal, não. Tem que procurar o médico para ver o que está acontecendo. Ana, toda vez que uma pessoa apresenta dores nas pernas, ela precisa procurar o atendimento médico, no caso, o médico vascular. Dores nas pernas são sintomas que não devem ser menosprezados. De um modo geral, nós temos dois tipos de dores nas pernas. Aquela dor nas pernas que ela piora no final do dia, está associado a inchaço, ao cansaço na perna, aquele famoso sintoma, olha, perna cansada, pesada. Isso fala a favor de doença venosa, trombose, doença venosa associada a varizes. Por outro lado, Ana, uma pessoa jovem igual você, que sente a dor nas pernas durante o exercício, fazendo uma caminhada, subindo um lance de escada, se exercitando quando está na bicicleta, na esteira, essa dor nas pernas provocada pelo exercício fala a favor de doença arterial. Então é preciso tomar cuidado. É preciso tomar cuidado sempre. Até mesmo aquelas pessoas que são triatletas, esportistas, pessoas que de maneira rotineira fazem exercícios, quando sentem dores nas pernas, não devem menosprezar. Existe uma entidade chamada Síndrome da Pedrada. É muito comum em quem faz esporte. Nesses casos, a pessoa, ao fazer um movimento brusco,
ao fazer um exercício inadequado, ele sobrecarrega a musculatura da perna e pode romper uma fibra muscular. E isso causa dor nas pernas, inchaço e pode também estar associado à trombose. Então, de um modo geral, quando uma pessoa sente dores nas pernas, ela deve entender que isso é uma manifestação de alerta. O organismo está reclamando. E isso deve fazer com que essa pessoa procure o atendimento médico. Quando a gente fala em dores nas pernas, a gente logo pensa em varizes, mas você falou bastante da trombose, né? E me despertou a atenção. Quais são os fatores de riscos da trombose? Uma pessoa que fuma, que está no sobrepeso, que é obesa, sedentária, que já teve histórico de trombose na família, que foi recentemente submetido a uma cirurgia plástica, a uma cirurgia bariátrica ou até mesmo uma cirurgia ortopédica, tem um risco de 7 a 8 vezes maior de evoluir com trombose venosa. A trombose venosa, Ana, se caracteriza por um quadro de obstrução da circulação venosa, aonde o fluxo de sangue que chega na extremidade do corpo, ele não consegue retornar para o coração. E esse represamento de sangue na circulação periférica está associado a inchaço e a dor, que na maior parte das vezes ela é unilateral, ou seja, acomete apenas uma perna, mas que em quadros graves pode acometer ao mesmo tempo as duas pernas. E quais são os riscos para a saúde, doutor? O grande risco associado à trombose venosa profunda é a evolução para a embolia pulmonar. A embolia pulmonar, Ana, ela é uma doença muito temida, porque é uma causa importante de internação hospitalar e também é uma causa de insuficiência respiratória aguda. E essa insuficiência respiratória aguda pode até mesmo evoluir com uma parada cardiorrespiratória. O que é a embolia pulmonar? É a evolução da trombose. É quando aquele trombo, aquele coágulo de sangue que está nas pernas, ele se desprende da parede venosa, caminha pela circulação e para na circulação pulmonar, entupindo a circulação pulmonar. Como o pulmão ele é um órgão que tem como função primordial a oxigenação do sangue, ocorre uma oxigenação insuficiente e o paciente pode evoluir com uma insuficiência respiratória. Mas tem tratamento para trombose? Na maior parte das vezes, quando a embolia pulmonar ela é leve, o tratamento é clínico, com anticoagulante. Porém, se a embolia pulmonar for uma embolia pulmonar maciça, com repercussão hemodinâmica, com queda da pressão, com insuficiência respiratória, com dor torácica, é necessário remover esse coágulo que parou no pulmão. Portanto, Ana, tudo começa com o diagnóstico precoce. Isso que eu ia te perguntar. Quem está assistindo a gente, olha, fiquei em alerta. O doutor já deu os sinais, não é normal sentir dor na perna. Então, tem algum exame preventivo que eu posso fazer para ver se eu posso ter chance de ter trombose ou estou com trombose? Como que eu faço, doutor? Ana, a história clínica ela é muito importante quando a gente fala de trombose. Uma mulher que faz uma lipoaspiração e que evolui com inchaço e dores nas pernas, a chance de ser trombose é muito alta. Um homem obeso que vai fazer uma cirurgia bariátrica, independente da técnica, e que evolui com dor e inchaço na perna, provavelmente ele evoluiu com trombose. E aquela pessoa, aquele senhor, aquela senhora que colocou uma prótese no quadril, uma prótese no joelho e que desenvolveu dor e edema, a probabilidade de trombose é muito alta. Então, essas características já falam a favor de trombose. O melhor exame, o exame mais prático, acessível para que a gente diagnostique essa trombose ou que a gente descarte a presença da trombose é o Doppler vascular. É um exame que não é invasivo, não dói, pode ser realizado no hospital, no consultório, no ambulatório médico e que a gente consegue avaliar todo o sistema venoso confirmando o quadro de trombose, o que permite o tratamento imediato, ou descartando o quadro de trombose, o que tranquiliza o paciente e principalmente o médico que está responsável pelo paciente. Estilo de vida também influencia? Fumar, beber, praticar exercícios físicos, a má alimentação? Em termos de medidas comportamentais, de hábitos de vida,
O hábito de fumar e a obesidade são os principais fatores associados à doença venosa, seja a doença varicosa e, em especial, a doença trombótica. Então, uma pessoa que fuma, a tendência é que o efeito da nicotina na circulação, no sangue, é que torne esse sangue mais grosso, automaticamente com maior chance de evoluir com uma trombose. E já existem estudos que comprovam que uma pessoa obesa tem um risco elevado de desenvolver trombose. Tem algum dado que fala que é mais prevalente em mulher, em homem, alguma faixa etária, doutor Stefano? É mais prevalente em homens, até porque as mulheres elas procuram o atendimento de maneira precoce. A mulher se cuida mais. Então, homens, se cuidem. A mulher, de um modo geral, Ana, elas não têm vergonha de procurar o atendimento médico, de manifestar suas queixas, de mostrar o problema que ela está apresentando. O homem, ele acaba deixando o quadro evoluir. Então ele se cuida com menos frequência, ele é mais obeso que a mulher e isso traz um risco maior de trombose, porque ele se movimenta menos, ele tem mais dificuldade de deambulação, além dos fatores trombóticos associados à obesidade. Você me chamou a atenção de falar sobre o peso e algumas mudanças no corpo. E quando a gente fica grávida? A trombose pode surgir aí também, porque a gente passa por uma oscilação, né, de hormônio, de peso, de mudanças de comportamento, emocionais e tudo mais. Pode ocorrer a trombose também na gravidez? A gravidez e o puerpério representam 2 períodos em que o risco de eventos tromboembólicos aumenta bastante. A mulher grávida, conforme a gravidez ela vai se desenvolvendo, o útero gravídico tende a comprimir as veias abdominais, sobrecarregando o sistema venoso periférico. Isso aumenta o risco de estase venosa, quer dizer, a lentificação do fluxo, aumentando o risco de trombose. Além disso, Ana, tanto na gravidez, no período gestacional, quanto no período puerperal, essa sobrecarga hormonal que a mulher passa decorrente dessa relação materno-fetal, essa montanha-russa, estimula eventos tromboembólicos. Então é interessante a mulher que está gestante ou que está pós-gestante, né, já teve o bebê, procurar um médico, um cirurgião vascular para ver se está tudo ok, como anda a saúde dela também, doutor? A recomendação é que toda mulher grávida faça o acompanhamento conjunto com o seu obstetra e com o seu médico vascular pelo menos uma vez por trimestre. Porque nesse período é importante que a gente avalie como que está o inchaço, como é que está a dor na perna, se alguma veia superficial se tornou endurecida, dolorosa, que é um sinal de flebite, de trombose. A gente pode orientar o uso de meias elásticas, orientar como que a mulher deve proceder nesse período gestacional e, claro, realizar o exame de Doppler vascular, avaliando o sistema venoso da gestante e trazendo informações úteis para o obstetra dela. Hoje se discute muito se é necessário fazer profilaxia com anticoagulante ou não para a mulher grávida. Então essa avaliação conjunta, ela é necessária. Olha que interessante, muitas vezes a gente passa por esse período, tem muita mulher assistindo a gente, tem as dores nas pernas e acha que pode ser comum por causa da gestação. É um ótimo alerta esse, né, doutor? Sim. E a mulher, a gestante, e no período puerperal, é considerada uma população de risco para trombose. E, claro, num quadro mais avançado, até mesmo para embolia pulmonar. A genética ocupa um papel de destaque na saúde vascular. Se um dos pais carrega o gene, pode repassá-los ao filho. Então, vale atenção dobrada. Se tiver pais com problemas vasculares, alguns fatores podem ajudar a cuidar da saúde vascular. Estão relacionados ao estilo de vida e alimentação. Predisposição genética é um dos fatores de risco para a saúde vascular. Como a gente pode prevenir então, doutor? Ana, esse é um ponto de fragilidade da saúde vascular. Um dos principais fatores de risco é a herança genética. E isso a gente não consegue prevenir. Isso é inerente a cada pessoa e aos seus familiares. Então, uma pessoa, uma mulher ou um homem que tem mãe, pai, irmãos com varizes, com doença circulatória,
esta pessoa tem um risco de 5 a 7 vezes maior de evoluir com doenças circulatórias. Mas dá para se cuidar? Eu já Dá tenho pra um se risco, cuidar. mas tem como eu me cuidar para não chegar lá? Dá para se cuidar desde que exista a conscientização da importância do check-up vascular. São duas doenças, elas acabam sendo muito procuradas no consultório do médico vascular e sempre as pessoas se relacionam com o aspecto familiar, com a herança genética. Varizes e aneurisma de aorta. Então, as varizes é aquela história. A filha tem varizes. Quando você questiona se a mãe teve, a mãe já foi operada, a mãe já fez tratamento, a avó também já fez, ou seja, é uma herança genética que vai passando de gerações. E claro, a essa herança genética a gente associa outros fatores. Sedentarismo, o estilo de vida, se a pessoa fica muito tempo de pé, muito tempo sentado, as variações de peso, o uso de anticoncepcional, as variações hormonais. Isso que eu ia te perguntar. Por exemplo, a pessoa que trabalha 8 horas de pé ou 8 horas sentada, prejudica? Tem uma predisposição maior para ter varizes, doutor? Esse contínuo jeito de ficar em uma posição? Tem. Se a gente quiser prevenir varizes, a gente tem que usar meia elástica, usar medicações flebotônicas que atuam na circulação venosa e a gente tem que ativar a circulação. Uma pessoa que fica muito tempo de pé, uma vendedora, uma pessoa que trabalha com o público e que fica às vezes muito tempo na mesma posição, não tem jeito. No final do dia a perna vai estar inchada e com dor. Da mesma forma que aquela pessoa, o executivo, o bancário, o advogado, o médico, que fica muito tempo sentado e que não ativa a circulação, no final do dia tem dor, tem inchaço e conforme o tempo vai passando, vai sobrecarregando o sistema venoso, aumentando o risco de desenvolver doença venosa, no caso varizes. Olha, eu recebi uma pergunta aqui de uma telespectadora. A Cristina Raul de São José do Rio Preto. Obrigada, viu, Cristina? Doutor, tem alguma outra alternativa para ajudar a melhorar as dores nas pernas e o inchaço sem ser as meias de compressão? Ainda mais no calor e uma cidade tão quente. Cristina, você deve fazer atividade física. Exercícios que fortaleçam a musculatura da panturrilha. Então, é o que a gente chama de bomba muscular da panturrilha para trabalhar essa circulação venosa e fisioterapia. Drenagem linfática e fisioterapia motora. São duas maneiras da gente aliviar a dor, diminuir a presença de dor, sem ser o uso de meia elástica. Varizes, um problema de estética ou algo muito além? Ana, esse é um ponto que eu tento sempre esclarecer para os meus pacientes. Muitas pessoas vêm com esse conceito. Ah, eu tenho varizes, mas isso é um problema apenas estético. Isso não é verdade, isso é um mito. Muitas vezes, quando a pessoa chega no consultório falando, olha, eu tenho uma veinha, um vasinho, quando a gente examina, ela já tem uma doença venosa avançada. Por exemplo, uma pessoa que tem varizes e que não faz tratamento, ela pode desenvolver hiperpigmentação de pele, que é conhecido como dermatite ocre. Ela pode ter eczema na pele, que é uma alergia, uma inflamação. Ela pode ter trombose. Ela pode ter sangramento caso ocorra uma rotura dessa veia dilatada. E pode abrir uma ferida na perna da pessoa, que traz um constrangimento social muito, muito importante, um impacto, um prejuízo muito grande na qualidade de vida dessa pessoa. Ela não consegue se relacionar mais com a sua família, no seu trabalho, e isso traz um impacto, além de social, um impacto financeiro para essa pessoa. Então, quando a gente fala de doença varicosa, nós estamos falando de uma doença que tem vários estágios, desde aquela doença leve, ainda em caráter estético, mas que se não for tratada, que se não houver um acompanhamento, essa doença vai evoluir e ela vai se tornar um problema de saúde, até mesmo com limitação funcional para esse paciente. Então não é só aquelas varizes aparentes, com um aspecto mais grosso, com azul mais forte. Aquela fininha também é sinal de alerta e precisa de um cuidado, doutor. Precisa, porque é uma evolução. Aquela veia fininha, aquela veia esverdeada que a gente já consegue observar, mas a gente ainda não palpa, já é um indício de que ela tem doença varicosa. Essa veia, ao longo do tempo, ela vai se tornar uma varizes. E uma vez que ela ficar
gordinha, palpável, ela tem risco de trombosar, ela tem risco de romper e sangrar, ela tem risco de flebitar e ela já é uma causa de dermatite, eczema e úlcera. Além de sintomas como dor, inchaço, peso, cansaço nas pernas. Então, quando uma mulher chega, na maior parte das vezes é a mulher que procura, a mulher se cuida mais. Mas homem também tem doença venosa. Então, quando a mulher chega falando, olha, eu tô com peso nas pernas, cansaço, dor, minha perna fica inchada, principalmente no final do dia, durante o exame, sempre a gente encontra varizes na perna dessas pessoas. No caso do homem, o homem acaba deixando um pouquinho esse sintoma de dor, de cansaço das pernas, ele deixa de lado. Quando ele procura o atendimento, já é uma doença avançada. Já são veias grossas, de grosso calibre, às vezes já tem uma hiperemia, que é aquela vermelhidão, dor, a palpação do trajeto venoso, o endurecimento da parede da veia, já teve uma trombose. E aí, quando a gente vai fazer a avaliação, na maior parte das vezes o homem já tem até mesmo insuficiência de veia safena. E a veia safena, ela é uma veia importante dentro do sistema venoso, porque ela responde por 20% do retorno venoso do sangue do pé para o coração. E aí a gente tem que, além de tratar clinicamente, já pensar em oferecer algum tratamento, alguma intervenção para esse paciente. Seja uma cirurgia, uma microcirurgia, um tratamento a laser, uma termoablação, um tratamento misto com espuma de polidocanol. Por quê? Porque deixou a doença evoluir. Existe um conceito hoje, Ana, de que a doença venosa, ela é uma doença venosa inflamatória crônica. Então, uma mulher que já fez um tratamento, que já foi operada, que já foi submetida a um tratamento a laser, se ela não fizer um acompanhamento pelo menos uma vez por ano, os sintomas vão voltar, a doença pode evoluir, podem surgir novas varizes e ela vai achar que o tratamento que ela fez foi um tratamento ineficaz, que não teve resultado. Mas, na verdade, o que faltou foi a manutenção, foi o acompanhamento. Olha só, então é melhor prevenir, né? Principalmente para os homens, né? Recado dado, né, doutor? Tem que fazer o acompanhamento, surgiu ali, tem que procurar o médico, tem que fazer o exame, antes que se torne um problema muito mais sério, né? Hoje, quando a gente fala de saúde vascular, a gente fala de prevenção cardiovascular. Um outro aspecto importante, Ana, quando a gente fala de doença vascular, doença que pega as artérias ou as veias, é que as doenças circulatórias, elas não manifestam sintomas, são doenças assintomáticas. Por exemplo, você vai falar, mas a gente está conversando sobre dor, é um sintoma. Mas a dor pode ter várias causas. Problema circulatório, problema de coluna, falta de atividade física, estresse, sobrecarga do dia a dia. Quer dizer, são várias coisas que podem causar dor. Então, a gente precisa esclarecer bem esse sintoma para entender que a causa é circulatória. Mas quando a gente fala de doença vascular, a gente tem sintomas muito pobres. Na maior parte das vezes, é uma doença que não manifesta sintomas. Então, por exemplo, ninguém sabe que vai ter um derrame. Ninguém sabe que vai infartar. O paciente infarta. De dedos, né? O paciente sente aquela dor súbita e infarta. O paciente ele para de movimentar o braço, ele para de ter sensibilidade nas pernas e é diagnosticado com AVC. Por isso que hoje o segredo para uma boa saúde vascular é a prevenção cardiovascular. E a prevenção se baseia no check-up vascular. Então, se cuida aí, homem, mulher, tem todo mundo que se cuidar, né? Assim como a Célia Camargo também, que mandou 2 perguntas. A primeira, fiz cirurgia vascular de retirada da safena há 5 anos. Hoje sinto uma dor na coxa, bem perto da virilha e no tornozelo. O que pode ser, doutor? Nesse caso, Célia, você deve fazer uma nova avaliação e fazer o exame vascular, fazer um Doppler vascular. Porque, às vezes, mesmo que essa paciente já não tenha mais a veia safena, ela pode ter veias superficiais, ela pode ter varizes na perna. E isso pode ser uma causa de sintomas como dor, como cansaço nas pernas. Então, ela há 5 anos fez um tratamento convencional de veia safena, mas ela pode ter outras varizes. Isso resultado da presença de fatores de risco.
Por exemplo, uma mulher jovem, uma mulher na faixa dos 30, 40 anos, que fez um tratamento de veia safena e que depois engravidou, ela pode desenvolver varizes, porque ela teve um fator de risco. Sim, mudou, né? Foi muito hormônio, o corpo mudou, sobrepeso, por isso muito que ela mais. tem que acompanhar e tem que reavaliar o sistema venoso. E a Célia mandou mais uma pergunta. O laser é tão eficaz como a cirurgia? Ana, nós temos hoje disponíveis para tratamento 2 tipos de laser. O endolaser, que é para tratamento da veia safena, e o laser transdérmico, que é um tratamento para vasos vazios superficiais. Se a gente for falar de veia safena, então hoje, o consenso americano e o consenso europeu recomendam para insuficiência de safena, a primeira escolha é o tratamento termoablativo. O tratamento termoablativo ele pode ser realizado com o endolaser e ele pode ser realizado com a radiofrequência. Então, quando chega um paciente hoje no consultório com insuficiência de safena e que precisa ser tratado, a primeira opção, se a gente for levar em consideração os estudos populacionais que avaliaram eficácia, durabilidade e a comparação entre as técnicas, a primeira opção é o tratamento a laser, o endolaser. Porém, o tratamento cirúrgico, a retirada da veia safena, ainda é um tratamento disponível e eficaz. Porém, o paciente ele acaba pagando o preço da cirurgia convencional. É um tratamento que é mais doloroso, é um tratamento que deixa mais hematoma, a recuperação é um pouco mais demorada, ou seja, é possível fazer. Só que hoje existem procedimentos mais modernos. E para todo mundo é indicado ou vai avaliar cada caso? Cada pessoa vai ser indicado ou o laser ou a cirurgia? O tratamento vascular ele é personalizado. Claro que cada vez mais os materiais eles estão sendo refinados, a tecnologia vascular está se modernizando a cada dia. Então, é muito difícil um paciente que não possa ser tratado com endolaser. Porém, se o paciente já teve uma trombose anterior, pode ser que a fibra não passe nessa veia, por isso que tem que ser uma avaliação individualizada. Então é necessário a avaliação vascular, a avaliação circulatória com o Doppler vascular para que a gente possa fazer o julgamento. Se essa veia ela é muito grande, se ela está muito próxima da pele, se ela já tem alguma alteração na sua parede que possa contraindicar um tratamento a laser. Como no caso da Célia, que mandou a pergunta para a gente, doutor, se ela fez uma cirurgia sem ser a laser e agora ela se queixa de dor, fala que continua, que as veias voltaram, ela é possível fazer uma cirurgia diferente, agora laser? Ou quem fez a cirurgia convencional, agora laser não é indicado? No caso da Célia, qual que é o passo a passo para ela? Ela fazer um exame de Doppler vascular, avaliar como que está esse sistema venoso dela, e se ela tiver varizes, ela pode optar, seja pelo tratamento cirúrgico convencional ou pelo tratamento a laser. Hoje é possível tratar as veias superficiais, quer dizer, não estou falando de safena, as veias superficiais com técnicas minimamente invasivas como o laser. Porque hoje a gente tem tanta opção que cada vez mais a gente está optando por terapia combinada. Então a gente associa laser com cirurgia, laser com espuma, radiofrequência com escleroterapia, laser transdérmico com espuma. Quer dizer, a gente tem hoje uma vasta gama de opções para a gente oferecer para o nosso paciente o melhor tratamento possível. Ótimo, tenho certeza que a Célia, a Cristina e todo mundo que está assistindo a gente, ficou bem informado e sabe que tem que se cuidar. Muito obrigada, viu, doutor, mais uma vez por vir aqui falar com a gente, por esclarecer sobre a saúde vascular. Ana, foi um prazer, eu agradeço. E caso alguém tenha ainda alguma dúvida, pode mandar que a gente se prontifica a responder. É isso aí, muito obrigada. A saúde das veias e artérias é fundamental, já que não há nenhuma parte do corpo na qual elas não estejam presentes. Se alimente bem e beba muita água. E aproveita para contar a novidade que temos um programa, o Rede Vida Serviço, que também fica disponível na internet, no endereço que está aqui na tela. Até o próximo encontro. Obrigada e tchau, tchau!